Na preparação para o vestibular, os estudantes cometem uma série de erros com relação aos seus pensamentos e emoções que só fazem com que eles se abalem emocionalmente. Será que você está cometendo algum deles? Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Aqui eu vou passar pelos 3 erros mais comuns que os vestibulandos cometem na hora de se preparar emocionalmente para o vestibular. Provavelmente você vai se identificar com um ou outro ou com todos, mas não se desespere, tá? Muita calma nessa hora, porque tem solução. Outra coisa que você tem que ter em mente ao assistir esse vídeo. Sim, tem toda uma preparação para assistir esse vídeo. O erro não é capaz de te definir, tá? Um erro não te define. E se você se identificou com um ou outro, isso não significa que você é ruim. Isso não significa que você não vai passar no vestibular. Mesmo se você se identificar com todos, tá? Não significa que você é incapaz. Se identificar com esses erros não significa que você não vai passar. Não significa que você é pior do que as outras pessoas, não significa que você é inferior, tá? Não tem nada disso, porque um erro nunca, jamais será capaz de te definir. A minha intenção com esse vídeo é te trazer clareza. Eu quero que você saia daqui tendo clareza de comportamentos, de atitudes, de coisas que te afastam de uma preparação emocional e, consequentemente, te afastam da aprovação. Esse é o meu objetivo aqui, que você esteja mais preparado e tenha essa sagacidade para conseguir identificar os erros que você está cometendo. Peraí, isso daqui que eu tô fazendo não tá certo, não vai gerar o resultado que eu desejo. Essa consciência é extremamente importante. Se a gente não tem consciência, se a gente não tem clareza, a gente não consegue promover mudança. Então, bora falar sobre os 3 piores erros com relação à preparação emocional. O primeiro erro é não saber exatamente o que você quer. Eu estava conversando com uma médica recém-formada e ela me contou que a principal diferença entre o ano que ela não passou para o ano que ela passou foi saber exatamente o que ela queria. No primeiro ano que ela estava estudando para o vestibular, ela queria passar. E aí o que aconteceu? No fim, ela passou, só que ela não passou no curso que ela queria. E passar no curso que você não quer não adianta muita coisa, né? No segundo ano que ela foi estudar para o vestibular, que ela estava se preparando, ela percebeu que ela precisava definir com mais clareza aquilo que ela queria. Se ela quisesse ter foco naquele ano, ela precisava saber exatamente onde ela queria chegar. E foi o que ela fez. Ela definiu que o objetivo dela era ser aprovada, era fazer medicina na UFMG. E ao longo de todo o ano, ela conseguiu ter mais foco, ela se sentiu mais motivada, ela sabia exatamente o que ela queria e isso fez toda a diferença. Essa história dela não me surpreendeu muito, porque tudo que eu já conquistei na minha vida hoje, eu precisei primeiro saber exatamente o que eu queria. Foi assim com a UAB, foi assim com o meu TCC que eu tirei 100, foi assim numa prova oral da UAB que eu participei, foi assim até mesmo para eu começar a namorar com o Henrique. Para tudo isso acontecer, eu precisei primeiro saber exatamente o que eu queria. Então, tem vezes que eu pergunto para os estudantes e eu tenho formulário, eu tenho pesquisa aqui para comprovar isso. Eu pergunto para os estudantes, qual é o seu objetivo? Aí tem lá assim, passar, ser aprovado no vestibular, passar no Enem, estudar numa federal. Tá, mas qual é o seu objetivo especificamente? Um dos maiores erros que os estudantes cometem é serem vagos com relação àquilo que eles querem. Não seja vago com relação àquilo que você quer. Porque quando a gente é vago, quando a gente é genérico, a gente acaba chegando em um lugar, mas a gente nem reconhece aquilo ali. Então, por exemplo, essa médica recém-formada, ela foi aprovada, ela conquistou o objetivo dela. Mas aquilo não valeu de nada para ela, aquilo foi um grande fracasso. Sabe o que ela disse para ela mesma? Nossa, eu não consigo nada que eu quero. Sendo que ela conseguiu. Ela realizou exatamente aquilo que ela queria, passar na federal. Ela passou no vestibular, só que ela não passou no curso que ela queria, mas não foi isso que ela pediu. Então, esse é um erro muito comum, não saber exatamente o que você quer. Não cometa esse erro, porque isso vai fazer com que você se perca no meio do caminho. Isso vai fazer com que você se sinta mais desmotivada, mais desanimada. É nesse momento que surge aquele pensamento, pra quê? Pra que fazer tudo isso? Será que vai valer a pena? Não acho que vai valer a pena. Se você não sabe o que você quer, o prêmio ao final não vai valer a pena. Porque você não vai enxergar aquilo ali sem um propósito, sem um objetivo bem definido.
a sua jornada de preparação para o vestibular vai ser muito mais difícil. Então saiba o que você quer especificamente. O segundo erro é guardar as emoções e não lidar com aquilo que você está sentindo. Antes de eu aprender a lidar com as minhas emoções, sabe como eu lidava? Eu guardava os meus sentimentos e fingia que nada estava acontecendo, fingia que eu não estava sentindo nada, mesmo quando aquilo não era verdade. Por exemplo, quando eu fiz uma prova para entrar num colégio e eu não passei, eu me senti tão envergonhada, tão frustrada, tão decepcionada, mas o que eu fiz? Eu reprimi todos esses sentimentos, guardei bem lá no fundo e fingi que estava tudo bem. Porque eu achava que ao fazer isso, eu estava lidando com as minhas emoções e que com o tempo, aquelas emoções iriam sumir e eu não me sentiria assim mais. Eu não gostava de me sentir envergonhada, frustrada, decepcionada, eu não queria me sentir dessa forma. Então, a forma que eu encontrava para parar de me sentir assim era guardando os sentimentos e fingindo que estava tudo bem. Então, quando alguém me perguntava assim, e aí, como que foi? Você fez a prova para entrar no colégio e tal e tudo? Eu falava assim, pois é, mas eu não passei. Eu sentia toda aquela vergonha, mas eu fingia que eu não tava nem... Aí a pessoa, nossa, que pena. Eu falei assim, não, tá super tranquilo. Eu nem liguei. E eu agia dessa forma, porque eu não queria sentir aquelas emoções, eu não sabia como lidar com aquilo que eu tava sentindo. Eu achava que o melhor caminho seria guardar aquelas emoções. O problema é que enquanto a gente não lida com aquilo que a gente tá sentindo, a emoção permanece ali. Você já percebeu que às vezes a gente explode de raiva do nada? Ou se isso nunca aconteceu com você, talvez você já tenha visto acontecer com alguém. Parece que do nada a pessoa explode, você fica assim, gente, que isso? O que aconteceu? E a pessoa às vezes nem sabe explicar, não sei, eu sei que é uma coisa pequena, mas nossa, que raiva disso e tudo mais. Isso acontece porque provavelmente você tá guardando as emoções ali, ó, há um tempão, aquela emoção não surgiu do nada. Ninguém explode de raiva assim, ó, do absoluto nada. É porque aquela emoção estava ali. E o problema é que isso vai acontecer enquanto a gente não lida com as nossas emoções. Então, por exemplo, se você tem medo de fracassar e você não lida com esse medo, ele vai surgir em um momento que não vai ser tão favorável para você, porque geralmente é assim. A emoção, ela vem à tona nos piores momentos, como por exemplo lá na hora da prova. Aí o que acontece? Agora você tem sentido, você já identificou que tem esse medo de fracassar aí. Mas aí o que você faz? Você guarda esse sentimento, porque você não gosta de se sentir assim. E aí você vai reprimindo esse sentimento, fingindo que nada está acontecendo, fingindo que está tudo bem. Aí o que acontece? Você vai fazer a prova do Enem. Aí você lê o tema da redação e você pensa, eu não faço ideia do que eu vou escrever aqui. E aí o medo de fracassar vem à tona, te abala emocionalmente, te desestabiliza, te prejudica ali durante a prova. E tudo isso porque você não lidou com ele antes. Isso significa que você está imune aos sentimentos só de ter lidado com eles antes da prova? Não. Mas se o sentimento surgir lá na hora da prova, primeiro que ele vai vir menos intenso. Vai ficar muito mais fácil lidar com ele. Segundo que você já vai ter ferramentas e estratégias para lidar com esse medo, porque você já lidou do jeito certo antes. Então vai ficar muito mais fácil administrar essa situação durante a prova. É por isso que é tão importante aprender a lidar do jeito certo com as suas emoções, guardar as suas emoções, fingir que nada está acontecendo e não lidar com elas é um comportamento equivocado diante das suas emoções. É lidar do jeito errado com as suas emoções, isso vai te desestabilizar, isso vai te abalar emocionalmente e vai te afastar da aprovação. Então, é preciso adquirir ferramentas e estratégias para lidar com os seus sentimentos. Pare de guardar as suas emoções, porque isso só vai fazer com que elas venham à tona nos piores momentos. E eu tenho certeza que você não quer que isso aconteça, não é? Você quer que surja que o medo de fracassar, que toda a ansiedade, que todo o medo do futuro, que toda a insegurança venha à tona durante a prova? Eu acho que não. Então você precisa lidar com isso antes. E uma das coisas que eu comecei a fazer que me ajudaram muito a parar de guardar os meus sentimentos e a lidar com eles de uma maneira correta foi reconhecer aquilo que eu estava sentindo. E é impressionante como que quando a gente reconhece, quando a gente nomeia os nossos sentimentos, a gente sente um alívio muito grande e é muito melhor. É muito melhor. A gente encarar aquilo que a gente está sentindo faz com que a gente se sinta mais preparado, faz com que a emoção diminua de intensidade. Então reconheça os seus sentimentos ao invés de guardá-los. E por fim, o terceiro erro é resistir aos pensamentos intrusivos. Diante de pensamentos como eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, o que você costuma fazer?
A maioria dos estudantes costuma pensar assim: eu não deveria estar pensando nisso. Eu quero parar de pensar nisso. Eu não deveria estar com esse tipo de pensamento porque isso só faz com que eu me sinta mal. Ou seja, a maioria dos estudantes resistem a esse pensamento. E eu entendo, porque eu fazia muito isso e às vezes eu ainda faço. Às vezes surge um pensamento negativo e eu penso assim: nossa, não quero ficar pensando, não quero nem pensar nisso. E aí imediatamente já tomo consciência que esse é um erro. Que eu não deveria fazer isso, porque quanto mais a gente pensa que não deveria pensar em algo, mais a gente vai pensar naquilo. Porque mais o nosso foco estará naquilo que a gente não quer pensar. Então, tem um estudo muito legal sobre isso, que foi um experimento liderado pelo Daniel Wegner, baseado na história de Tolstói. E o experimento foi o seguinte: os participantes tinham uma missão, uma tarefa. E era o seguinte: eles poderiam pensar em qualquer coisa durante 5 minutos. Eles eram livres para pensar no que eles quisessem. Eles só tinham uma limitação: não pensar em um urso polar. E todas as vezes que eles pensassem em um urso polar, eles deveriam apertar o botão. Sabe o que aconteceu? Eles passaram 5 minutos do experimento apertando o botão, porque eles pensavam o tempo inteiro no urso polar. Eles tinham a liberdade de pensar no que eles quisessem, mas quando o Daniel Wegner e a sua equipe estabeleceram essa limitação de não pensar em um urso polar, o que aconteceu? Os participantes pensaram em um urso polar. Primeiro, que se eu falo pra você, não pense em um urso polar, o que acontece? Vem quase que imediatamente a imagem de urso polar, não é? E aí eles pensaram o seguinte: eu não posso pensar no urso polar, eu tenho que parar de pensar nisso, eu não posso pensar no urso polar, não posso pensar no urso polar. Quanto mais eles tentavam suprimir, quanto mais eles tentavam resistir a esse pensamento, mais eles pensavam nisso, mais eles pensavam no urso polar. Então, sempre quando você estiver diante de um pensamento intrusivo, ao invés de ficar resistindo a esse pensamento, pensando que você não deveria pensar nisso, você vai se lembrar do urso polar. Você vai se lembrar que isso não funciona. Tentar resistir aos seus pensamentos não vai adiantar, você vai continuar pensando naquilo. Na verdade, você vai intensificar o seu foco no pensamento que você não quer ter. Ou seja, não vai ser muito legal, isso só vai te abalar emocionalmente. Esse não é o caminho. É muito melhor, diante do pensamento intrusivo, diante daquele pensamento que você não quer ter, que você não gosta, que é negativo, que te deprecia, que te faz ficar mal, você vai pensar o seguinte: olha só, eu tô pensando isso. Então você vai tomar consciência, você vai identificar esse pensamento. E a partir disso, você vai aceitar: olha só, eu tô pensando isso. Ah, tudo bem, eu tenho esse tipo de pensamento às vezes. Mas você não vai parar por aí, tá? Então você vai reconhecer, você vai tomar consciência, você vai acolher esse pensamento e vai se acolher também, sem ficar se julgando. Todo mundo tem pensamento negativo. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Não é o fim do mundo, então você vai aceitar. Ah, beleza, eu estou pensando isso. Mas agora que tá o pulo do gato, e essa é a grande diferença de quem acompanha os conteúdos aqui, de quem tá aqui, ó, assistindo os vídeos do canal, entendeu? De quem segue meu método, que faz aquilo que eu falo. Que é o quê? Você vai mudar o seu foco. Porque não adianta você tomar consciência e aceitar e parar por aí. Você precisa mudar o seu foco. Então, se você não quer pensar se você é capaz ou não de passar no vestibular, se você vai dar conta ou não, porque esse tipo de pensamento só te abala emocionalmente, você vai direcionar o seu foco para aquilo que você quer pensar. Se você não quer pensar nisso, você quer pensar em quê? Direcione o seu foco e você vai ver como que vai ser muito mais eficaz lidar com esses pensamentos que só te abalam emocionalmente. E aí, você está cometendo esses erros? Lembrando que eu falei isso no início e eu vou repetir: esses erros não são capazes de te definir. Se você identificou que está cometendo esses erros, isso não significa que você é ruim, não significa que você não vai passar no vestibular. Isso significa apenas que você precisa ajustar a rota e começar a adotar novas atitudes. A gente viu aqui como que tem estudantes que passaram no vestibular que cometeram esses erros, mas que ajustaram a rota e isso fez toda a diferença. Eu te mostrei aqui também como que eu já cometi esses erros e como que isso não significa que eu sou ruim, isso não significa que eu sou incapaz, isso significa apenas que a gente às vezes não sabe, às vezes a gente desconhece algo ou a gente não tem as ferramentas corretas e tá tudo bem, a gente pode aprender e mudar a rota. O mais importante é o que você vai fazer diante desses erros. Então, se você se identificou, se você percebeu que está cometendo algum desses erros, agora é hora de entrar em ação e reverter essa situação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você
gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais!